Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o clenbuterol e eu deixei alguns tópicos para vocês sobre, né, o que eu vou falar aqui ao lado esquerdo. E eu queria falar para vocês que o que é o clenbuterol. Eu estou trazendo esse vídeo porque eu vi um vídeo do Júlio Balestrin falando que nós precisamos do melhor para o nosso corpo, porque é nosso corpo, é nossa vida. Então eu fui dar uma pesquisada sobre o clenbuterol para achar mais sobre, para pesquisar, para ver se é viável usar e qual seria a melhor forma. Mas eu acabei não encontrando todo esse conteúdo de forma geral. Eu vou trazer para vocês aqui não como uma aula, mas como uma conversa que às vezes que aí vocês vão ter as suas próprias conclusões, porque no YouTube tem muita gente falando ou muito mal ou muito bem. Então eu vou trazer para vocês aqui tudo, né? Desde o conteúdo sobre a fisiologia, né, farmacologia, até a protocolos que são usados, entre outros, certo? O clenbuterol. O que o clenbuterol é? O clenbuterol é uma droga termogênica utilizada hoje em dia para broncodilatação equina, que é para dilatar os brônquios, por exemplo, principalmente do cavalo, certo? Cavalo com asma, por exemplo, uma disfunção respiratória. É uma droga simpática mimética, certo? E é responsável por termogênese. O que é termogênese? Termogênese é a queima de quilocalorias para você ter a obtenção de calor. Tanto que uma das indicações de você subir a dose é se o seu corpo voltou para uma temperatura normal. Você faz a termogênese ali por estímulo da suprarrenal, onde nós vamos ter, por exemplo, cortisol, epinefrina, norepinefrina, certo? E aqui, como eu falei, é uma droga que age no receptor beta-adrenérgico, só que ela é específica, é no beta-2 adrenérgico, responsável pela broncodilatação. E entre outros, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é de uso animal, falei para vocês, só que já foi utilizada para uso humano há muito tempo atrás, mas foi substituída, certo? Ela foi substituída por conta dos seus efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Aqui, em principais efeitos da ativação dos receptores adrenérgicos, vocês podem ignorar aqui, porque é mais sobre o clenbuterol hoje. Ela age especificamente no receptor beta-2, causando broncodilatação, efeito lipolítico, ou seja, de quebra de gordura, aumenta a vasodilatação, certo? Diminui a resistência periférica. Com uma vasodilatação, nós temos menor resistência periférica. A gente tem também uma motilidade do epitélio respiratório, uma maior liberação de glucagon, um relaxamento da musculatura uterina, um aumento da secreção do fluido do tecido respiratório e aumento da liberação dos neurotransmissores adrenérgicos, certo? Que isso é muito importante porque nós vamos ter, por exemplo, mais adrenalina e norepinefrina, noradrenalina. Tem ativação miocárdica, certo? Logo, com essa ativação miocárdica, pode vir ali um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o número de batimentos por minuto do nosso coração e também da nossa pressão arterial, certo? O pessoal costuma usar o clenbuterol junto ao fumarato de cetodifeno. O fumarato de cetodifeno vai ajudar a meio que recuperar os receptores que estão saturados do clenbuterol. Por quê? O clenbuterol é uma droga que age especificamente nesses receptores. Só que eles saturam muito rápido. Lembra que eu falei que a gente tem que aumentar a dose? Nós vamos começar com pouca dose, tipo 0,2, 0,5 ml,
e vamos subindo com o tempo, certo? E um dos indicadores até é a nossa temperatura corporal. E também tem esportistas, fisiculturistas que usam T3, que é um dos hormônios responsáveis pelo aumento ali da quantidade de receptores. Só que isso aqui é alto nível, é performance, certo? Isso aqui é performance. No clenbuterol nós temos então os dias off. Por quê? Por conta dessa saturação de receptores beta-2 adrenérgicos. Lembrando que no off tem muita gente que para de tomar o clenbuterol e começa a tomar efedrina e cafeína. Não pode, porque efedrina e cafeína são mais geral, eles não são tão específicos como o clenbuterol. Eles vão agir no beta-2, mesmo que de maneira mais tranquila, mas eles também vão agir, certo? Tem vários estudos que comprovam, né, que tem efeito anabólico, catabólico, que não comprovam, porque esse efeito anabólico é só feito com altas doses. Então não precisa preocupar, é pífio, então pode ficar tranquilo quanto ao efeito catabólico. O pessoal usa o fumarato de cetodifeno no off e enquanto está usando o clenbuterol, né, para ali a restauração dos receptores que estavam saturados. Então não adianta você vir ali com uma dose acima do normal e ficar tentando colocar a dose ao máximo, que rapidão seus receptores vão saturar e cada vez mais você vai ter que usar doses maiores e maiores, certo? Em comparação com a efedrina e cafeína, em literaturas mais antigas falam que o clenbuterol tem menos colaterais. Só que é de se pensar, certo? Eu já vi muita gente que relata ter muito problema de ansiedade com efedrina e cafeína e não tanto com clenbuterol. Mesmo já vi também gente com ansiedade utilizando clenbuterol. Possível rebote. Clenbuterol nós vamos gastar muitas calorias, cerca de 20% a mais ali da nossa taxa, certo? Então, a gente está gastando muitas calorias, está fazendo dieta, está fazendo exercício físico, porque o clenbuterol tem que ser acompanhado de exercício físico e dieta séria. Então, aconselho a vocês para que façam ali da melhor forma ali para o seu corpo, já ter perdido cerca ali de uns 7, 8 quilos, né? Na verdade, eu nem aconselho usar clenbuterol, só que se for fazer, faz direito, faz da melhor forma, certo? Porque realmente o clenbuterol, ele derrete gordura, ele acaba com a gordura, mas tem aquele ditado, nem tudo é fácil. Se é fácil, não, nada é fácil. Se é fácil, desconfia, certo? Pode desconfiar, porque tudo nessa vida a gente tem que batalhar, tem que dar o nosso máximo e ter disposição, certo? Então você precisa de dieta e exercício. Você não vai pegar e vai comer tudo que você pode, beber, fazer exercício e não fazer exercício físico, só fazer exercício, não fazer dieta, só fazer dieta, não fazer exercício físico, cardio, certo? Por quê? O clenbuterol é uma droga com efeitos adversos e você vai estar gastando dinheiro e tempo, talvez até saúde, certo? Você tem que fazer isso da melhor maneira. Eu aconselho a fazer testes de coração, procurar um profissional médico, entre outros, né? Só não faz sozinho. Tenta achar alguém que já usou, que usa na sua academia, não sei. No último caso, certo? O pessoal fala que tem um protocolo relativamente seguro,
pro, pro clenbuterol. E o seguro não é constante, certo? Por quê? Nós vamos começar com uma menor dosagem no começo e com essa menor dosagem nós já vamos ter um efeito formidável, que é aquilo que eu falei, por conta dos receptores saturados, entre outros. E a gente vai subindo de acordo com a diminuição da quantidade de colaterais, certo? Só que tem um entretanto. A gente pode continuar com o benefício do clenbuterol, ou seja, o efeito lipolítico e não ter ali os efeitos adversos. Eu vou mostrar para vocês os efeitos adversos e pode acabar que você acostumou, parou de ter os efeitos adversos, mas está ali ainda com um efeito lipolítico, certo? Então você vai fazendo esse biofeedback de acordo com a sua dieta, com os seus treinos, com a sua temperatura corporal, com os seus colaterais, com a sua perca de peso, certo? Eu até coloquei uma frase aqui. Na biologia, a única constante é a variável, porque realmente é isso, certo? Não há uma constante, pelo menos para esse protocolo. Para você agir de forma mais segura possível, você precisa de pouca dosagem, você precisa de dias on e dias off, entendeu? Você precisa de estratégia e conhecimento, por isso que eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para vocês. Ó, nós vamos entender as respostas do nosso organismo de acordo com as doses que nós utilizamos, utilizando sempre consciência e dieta e cardio. Eu falei do fumarato de cetodifeno e o pessoal usam junto ao clenbuterol e também no off, certo? Tanto no on quanto no off. Nós utilizamos ele de noite porque ele também ele dá muito sono e isso é uma vantagem, porque um dos efeitos colaterais do clenbuterol, tanto que nós temos que tomar ele até no horário que acordamos, é insônia, porque ele dá insônia. Insônia, certo? Insônia. E um dos efeitos adversos do cetodifeno, do fumarato de cetodifeno, é usar de noite antes de dormir, é o sono. Algo muito legal que eu vi, que é no clenbuterol, durante o dia, a gente usar doses fracionadas. Não precisa tomar tudo de uma vez, certo? Usa doses fracionadas, que você pode evitar até um overtraining, que eu vou explicar para vocês depois sobre o que é. Só que é aquilo que, se vocês viram um vídeo do Paulo Musi falando, você consegue correr a 20 quilômetros em uma esteira? Beleza, consigo. Mas você consegue correr pulando de uma perna só a 20 quilômetros por hora em uma esteira? Não. Então o seu corpo não está acostumado com isso e, e você colocar uma dose muito forte ali bem antes de você treinar é complicado, sabe? Você tem que ir vendo, de acordo com o seu corpo. Depois eu vou mostrar é, possíveis alertas que nós podemos ter sobre sinais, né? Sinais que podem ali alertar um overtraining. Aqui é para ter cuidado aos usuários de bombinha, porque o clenbuterol, Monil, Lavizu, é usado de forma off-label, ou seja, para perda de peso sem orientação médica. Ele é um broncodilatador, ele satura os receptores e age da mesma forma, por exemplo, que a bombinha, que vai agir no beta-2 adrenérgico, no receptor beta-2 adrenérgico, para que ocorra a broncodilatação, por exemplo, em um caso de asma, certo? Dilatação. Em um caso de asma, nós precisamos dilatar ali o nosso pulmão e às vezes você não vai ter uma resposta considerável sobre aquilo.
pode levar à tolerância, reduzindo a eficácia em situações de crise, certo? Aqui é sobre a suprarrenal ou glândula adrenal, que nós vemos aqui a zona glomerulosa, produtora de aldosterona, a zona reticulada, produtora de cortisol, e a zona fasciculada, né, de hormônios andrógenos e epinefrina, que é a da medula, certo? Aqui, como complicações do overtraining, que pode ser insuficiência cardiovascular e a supressão imunológica, ou alterações hormonais, que é o caso ali do cortisol, porque o cortisol é o nosso hormônio do estresse. E nós estamos trabalhando com o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que vai aumentar a quantidade de ACTH, aumenta o cortisol, hormônio do estresse, e pode nos precipitar ali um overtraining, certo? Ou perder aquilo que a gente está construindo. Sinais de alerta: palpitação ou dor no peito durante ou após o treino, cansaço extremo e persistente mesmo após o descanso, redução abrupta de desempenho físico, insônia e irritabilidade, tremores intensos ou câimbras frequentes, certo? O pessoal costuma usar junto o potássio, né? Comer bastante banana, entre outros, porque falam que vai ter uma diminuição desses tremores intensos ou câimbras frequentes. E também eu vou mostrar no final uma literatura para vocês que fala bem, bem mesmo sobre. É meio que um resumo com um pouco mais de informação do que eu estou falando, certo? Como lidar com overtraining, mas o clenbuterol? Interrompa o uso, reduza a intensidade do treino, hidrate-se e reponha eletrólitos, muito importante. Busque suporte médico e nutrição adequada, certo? Aumente sua ingestão calórica e dos nutrientes para apoiar a recuperação muscular. Quais são os efeitos colaterais que eu já escutei, né? Não que todos estão no senso comum ou que, certo? Mas que eu já escutei, que o pessoal fala da vivência. Cãibra, aumento da sede, humor alterado, insônia, dor de cabeça, tremedeira, ofegante e o rebote, certo? Banana e potássio, já falei para vocês. E também já ouvi falar que você tem uma melhora significativa no cardio, certo? Aqui eu vou deixar alguma literatura aqui para vocês, certo? Para vocês lerem. É muito importante ler isso aqui, porque acrescenta conteúdo. E isso aqui é uma literatura que, mesmo que antiga, de 2018, é importante você dar uma lida. Se eu não me engano, nessa época era permitido o clenbuterol para uso humano, certo? E tá aqui, o livro é esse aqui, O Mundo Anabólico, Análise de Uso de Esteroides Anabólicos nos Esportes. Aqui fala que eu quero até destacar aqui, isso aqui é importante. Para a perda de gordura, o clenbuterol age efetivamente durante um período de 3 a 6 semanas, após o qual as propriedades termogênicas baixam, certo? Então, 3 a 6 semanas. E também outra maneira de usar o clenbuterol, aqui, ó, que acontece em torno de 2 semanas. As 3 semanas de descanso fazem os receptores não declinarem, ao passo que o descanso após 2 dias reduz os efeitos colaterais. Esse é o uso de 2 em 2 dias, porque o clenbuterol tem meia-vida no corpo de 48 horas. O que é meia-vida? Meia-vida é quando a substância, né, vamos se dizer assim, diminui pela sua metade, que era antes, de meio que sua concentração diminui pela metade. Então, 2 dias em uso e 2 dias de descanso conservam os níveis normais, sem declinar a ação do receptor, o que acontece em torno de 2 semanas. Então, em torno de 2 semanas, nós vamos ter ali uma saturação dos receptores
E aqui, 2 dias de uso, 2 dias sem uso. Eu acho que é o interessante, eu acho que é o tranquilo, com uma dose pequena, certo? Se você for usar, usa sim, porque o outro é utilizado mais por fisiculturistas, entre outros. Mas você vê o que é melhor para você. A mais famosa hoje em dia, pelo menos que eu percebi, seria esse ciclo de 15 dias on e 15 dias off. Outra maneira de usar o clenbuterol dentro do protocolo clássico de 2 dias on por 2 dias off, dia sim, dia não, seria adotar ciclos de 15 dias on e 15 dias off, favorecendo dessa maneira o empilhamento do efeito farmacológico em virtude da meia-vida do fármaco em questão, certo? Então vocês analisem aí o que for melhor para vocês. Esse protocolo parece ser mais utilizado por atletas de fisiculturismo em suas últimas semanas, 4 a 6 de preparação para as competições. O... Eu estou trazendo esse vídeo porque tem muita gente que não dá todo o conteúdo para vocês, não mostra a realidade, às vezes assusta muito ou assusta pouco. Então é isso, certo? Aqui os efeitos colaterais: nervosismo, tremor de mão, enxaqueca, insônia, câimbras musculares, o controle da pressão sanguínea, que eu já disse, pode causar hipertensão. Deve avaliar seus efeitos e benefícios, certo? Aqui um outro livro aqui que eu trouxe para vocês, Nutrição para o Esporte e o Exercício. É muito legal vocês darem uma olhada nisso aqui. E é isso, pessoal.